Boa tarde, gente. Nós aqui da turma do É Pra Falar de Gênero Sim, estamos iniciando mais uma live no mês da visibilidade lésbica e hoje temos uma satisfação dobrada. Temos duas convidadas especialíssimas, Angélica Oliveira e Ana Cláudia, que já já vão se apresentar. Enquanto isso, eu me apresento por aqui, eu sou Cláudia Reis, uma das administradoras da página, e conto aqui nos bastidores, na parte técnica, com meu parceiro, criador da página e também administrador, Alexandre Bortolini. E como a gente sempre inicia, vou começar fazendo a minha audiodescrição. Hoje tem uma novidade, porque a tela não está partida em dois, né? Hoje nós temos a tela partida em três partes. Eu estou do lado esquerdo da tela. Sou uma mulher gorda, branca, de olhos pequenos, boca pequena, uso um óculos de aros vermelhos, um headphone de earcups preto e estou vestindo uma regata e, por cima dela, uma blusa azul com alguns raios azuis mais claros. Atrás de mim eu tenho uma estante de livros e hoje o que dá para a gente perceber é apenas a Mulher Maravilha. E convido para fazer sua audiodescrição a Ana Cláudia Ramos e Angélica Oliveira para as saudações iniciais. Boa tarde, meninas, tudo bem? Oi, Cláudia. Oi, Angélica, tudo bom? Primeiro, prazer por a gente estar aqui, né, nessa live, as três juntas, as quatro, né? Temos ali uma visita, né, junto com a Angélica. Então, para começar, deixa eu me autodescrever aqui. Eu sou branca, tenho olhos verdes, tenho um cabelo curto, estou usando um vestido florido, com fundo azul. Estou sentada numa cadeira preta, que dá para ver um pedacinho dela, usando fones, uns fonezinhos brancos, bem pequenininhos, e atrás de mim tem uma estante de livros. Então, esse aqui é o espaço da onde eu estou falando. A Angélica fugiu, né? A Angélica desapareceu. Vamos lá, Angélica. Faz a sua audiodescrição para a gente. Aqui, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Angélica Oliveira, eu sou negra, de cabelo cacheado. Uso óculos, mas estou sem ele. Ele está aqui, mas não vai fazer participação, ele está fora. Atrás de mim, uma parede lisa com quadros de tampinhas. Essa parede não é lisa. De uma única cor. É lilás. Ao meu lado, a minha princesa, Maria Eduarda. E como você é, Maria Eduarda? Malu. E como você é? Fala, eu sou branca. Ela é branca, de olhos castanhos, olhos mel, cabelos próximo aos ombros, que ela cortou. Eu me arrependi. Já se arrependeu. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Não uso coroa. E ela está usando uma coroa. Isso é importantíssimo, né? Não abaixa a cabeça, senão a coroa cai. É um prazer muito grande para a gente estar aqui, meninas, nesse mês que para a gente é um mês de bastante representatividade. E aí eu quero começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre isso, porque dia desses eu estava conversando com a Angélica, viu, Ana, sobre essa história do mês da visibilidade, porque o agosto, essas datas ficam meio confusas. Então, se entre nós a gente se confunde um pouco, eu imagino que no senso comum essa confusão deva ser também nessa mesma linha. E aí, eu queria só fazer essa primeira marcação, que amanhã é dia 19, e esse é o primeiro dia importante para a gente no mês de agosto, que foi o dia em que, em 1983, aconteceu aquela questão lá no Ferros Bar, lá em São Paulo, né, onde as lésbicas frequentavam e vendiam, à época, um jornalzinho muito bacana de militância chamado Xana com Xana, e Roseli Roth, que era responsável lá pelo GALF, né, é o Grupo de Ação Lésbico Feminista, o primeiro grupo organizado que a gente teve no país para tratar das questões lésbicas, elas vendiam esse jornalzinho no bar, e o dono do bar ele gostava muito do lesbian money, né, turma? Mas não gostava das lésbicas por lá. E aí ele botou a turma para fora e não deixou vender o jornal, e aí a turma, né, se rebelou contra isso, e aí ficou, inclusive, conhecido como Stonewall brasileiro. E aí, esse dia 19 ficou marcado como o dia do orgulho lésbico, né? Um momento em que a gente reforça, reafirma
essa nossa visibilidade. E já o dia 29, são duas datas, né, cruciais, é o dia da visibilidade lésbica, que foi conversado no primeiro Senale, primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, isso foi em 1996. Então, só para a gente dar uma alinhada aqui, porque às vezes geram algumas dúvidas com relação a essas datas, e é importante, eu acho, né, Ana, a gente reforçar sobre isso. Com certeza. Né? E aí, pensando um pouco sobre essa questão da visibilidade, eu gostaria que vocês começassem a falar um pouco sobre essa história da saída do armário, como é e como tem sido isso na vida de vocês, a importância, a dificuldade ou a não dificuldade. Queria ouvir um pouquinho dessa história de vocês aí. Bom, Cláudia, eu acho que esse é um tema que cada vez a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Eu acho que não dá mais para a gente se calar diante de nada, diante da vida, sobretudo nesse momento histórico da humanidade que a gente está ultrapassando. Eu acho que você dar o seu testemunho é muito importante para que as pessoas entendam quem você é, o que você faz, o que você representa, né? Eu venho de uma história de vida muito interessante, assim, se eu parar para pensar, porque desde muito pequenininha, os dois universos me pertenciam, sabe? Eu era criança e eu não entendia por que quando a minha amiguinha vestida com uma roupinha de cowboy para a escola, eu ficava muito fascinada por aquilo. Então, eu cresci sabendo que esses dois lados existiam dentro de mim, sabe? Assim, eu queria ter filho, eu queria casar, eu namorei muitos meninos, eu não tinha problema com os meninos, mas acho que eu fechei um ciclo na minha vida e abri outro. Então, eu poderia dizer que a minha vida ela foi pautada ela é pautada em dois momentos, né, muito distintos, né, mas nem por isso momentos muito comuns, porque primeiro eu tive um casamento hétero, né, heteronormativo, só que também ele não foi tão normal assim, porque eu me casei com meu ex-terapeuta. Então, minha vida já começou ali um pouco diferente. Com quem animada, né? Filhos, animada, com quem eu tive 2 filhos, quem sabia dos meus desejos mais profundos, porque a gente conversava sobre tudo isso, né? Então, eu me separei, não me separei dele exatamente por isso, me separei dele por outras questões, não me separei porque me apaixonei por uma mulher, me separei porque a nossa relação se desgastou, tá? E aí, um tempo depois, foi quando eu me permiti viver a minha primeira história com quem, porque assim, sempre foram coisas muito pontuais, em determinados momentos da minha vida, de eu ter essa certeza de me apaixonar por aquela menina ou por aquela mulher, e não viver isso. E aí, um belo dia, eu falei, ponto, fechei um ciclo muito tranquilo, não foi problemático isso, sabe? E abri um novo ciclo, né? Vivendo uma história com mulher, e eu tinha filhos numa idade ali de 9, 4 anos, minha filha estava com 4, meu filho estava com 9, e a minha grande preocupação era como é que eu ia fazer aquilo, né? Como é que eu ia viver. E aí eu falei, gente, se eu fui honesta comigo e com a minha família a vida inteira, que diferença faz? Se eu me apaixonei por um homem, se eu me apaixonei por uma mulher, se eu sou a pessoa que eu sou. Então eu sentei com os meus pais, né? Eu já era adulta, enfim, tinha minha própria casa, e com os meus filhos eu falei, olha, eu nunca vou mentir para vocês. O que vocês quiserem saber, vocês podem me perguntar. E aí, cada um a seu tempo perguntou, e como meus filhos são absolutamente diferentes, meu filho, todo um rito de passagem, ele pediu para falar para o pai que ele já sabia, para ligar para os avós, para dizer que ele já sabia, quis conversar comigo, com a minha namorada, enfim, fez um ritual. E a minha filha, quando eu respondi, né, ela perguntou de uma maneira engraçada, eu não vou contar aqui a história inteira, porque, enfim, tem muita coisa para contar ainda, né, e a gente tem muita coisa para falar. Mas ela foi direto ao assunto, né? Ela, papum, perguntou, eu respondi, depois, um pouco mais à frente, eu falei, filha, você quer falar sobre aquele assunto? Para quê? Já sei. Então, duas crianças completamente diferentes que viveram num ambiente de amor, que é isso que a gente tem que falar, sabe? É de amor. Amor não tem que incomodar, né? Só que naquela época, isso a gente está falando aí, né, de 1998, né? Era muito mais complicado falar isso, até porque eu trabalhava em escola, professora, escritora já ali, com livros lançados, mas ainda trabalhando dentro de escola. Se hoje a gente ainda tem um preconceito, um medo, uma cara torta, um nariz esquisito, naquela época era infinitamente mais complicado. Então, eu não falei sobre isso naquela época, mas também nunca deixei de responder a verdade quando as pessoas me perguntaram, sabe?
Só que eu acho que nesse Sim, momento atual, que não dá mais para não falar sobre isso, sabe? Porque as pessoas têm que tirar esse preconceito, pré-conceito, essa ideia equivocada, né, do que seja você viver uma relação homossexual, né, de que sempre atrelando isso a algo promíscuo, a algo errado, né, e não é isso, a gente está falando de amor, e amor é amor, né, amor não tem gênero, né, meu amor pode ser um homem, meu amor pode ser uma mulher, né, nesse momento eu sou casado com uma mulher, enfim, e desde então, desde aquele momento, quando eu fechei um ciclo e abri o outro, né, isso ficou muito claro para mim. Então, foram momentos muito distintos e muito tranquilos em relação eu comigo mesmo e eu com a minha família. Né? Não tranquilo, porque ali no primeiro momento você fica, caramba, né, um turbilhão que acontece dentro da gente, mas na hora que você entende quem você é, qual é a sua vida, o que você está fazendo aqui, por que que eu tenho que ficar explicando para alguém que gostar, né, de uma mulher? Pô, que diferença sim. isso faz na vida de alguém, sabe? Eu É. me Aí eu acho que a gente ainda tem algumas coisas aí para construir, Ana, nesse sentido do espaço Uhum. público, do espaço privado, né? Nessa essa percepção de que eu posso invadir esse espaço e tomar conta. A gente tem visto aí, né, ontem, por exemplo, Oh, a gente não vai falar exatamente sobre esse tema aqui hoje, mas ontem a gente viveu cenas dantescas nessa discussão onde o espaço, o corpo da mulher, não importa a idade dela, ele pode, de alguma forma, ser. Pode não, né? Ele é controlado por um grupo, pelo Estado, enfim. Mas eu quero falar menos e ouvir um pouquinho mais, Angélica. Agora eu queria ouvir um pouquinho sobre você aí também. Fala aí para gente. É engraçado para mim falar de armário, porque na realidade eu nunca estive num, nunca. Eu costumo dizer que eu já nasci sapatão, sou sapatão, e a minha história no bairro onde eu moro em periferia, comunidade Baixada Fluminense, São João de Meriti, tem no mapa. E nesse contexto, é difícil quando você fala, por exemplo, de famílias coloridas. Esse foi até um grande embate que eu sempre tive dentro da própria BRAF, do qual eu estou, né, coordenadora estadual, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, que eu sempre brinco com eles. Você pega dos 3.800 e poucos membros que tem na BRAF, 95% são da Zona Sul, são da Barra, são da... Né, como se na Baixada Fluminense não tivesse famílias homotransafetivas. Nós temos e somos muitas e muitos, e sentimos falta exatamente dessa política para as famílias, né, que nós não temos. E aqui, no bairro onde eu moro, todo mundo sempre me conheceu como a Angélica. Angélica, filha da Dona Conceição. Minha mãe é uma portuguesa, imigrante, chegou ao Brasil com 21 anos. Meu pai um negão daqueles de dar gosto, descendente de escravo. Meu avô escravo, minha avó índia. Meu avô fugido da senzala, encontra com a minha avó na floresta, minha avó índia, e daí surge essa miscelânea da minha mãe portuguesa, imigrante portuguesa, e meu pai descendente de escravo, essa história linda que eu tenho um orgulho imenso, né, dessa mistura que nós somos, né? A questão da identidade de gênero, ela vai muito além dessa forçação, como se nós tivéssemos que escolher, né? A mulher lésbica, ela não conhece direito ainda o sexo masculino, por isso ela é lésbica. A bissexual é confusa, ela não sabe o que quer, ela tem que escolher uma coisa. São tantos rótulos que impõem para a gente que fica realmente complicado, às vezes, você deixar claro que quem sou eu? Eu sou Angélica, mulher negra, lésbica, periférica. Ponto final, essa é a Angélica. Mas a Angélica tem várias bandeiras, porque fica parecendo que nós, LGBTs, só sabemos falar sobre LGBTfobia. Então, nós somos pais, mães, nós somos filhos, nós temos família, mas nós falamos de política pública de segurança, de saúde. Quando eu vou ao ginecologista, ela diz que eu não tenho que fazer um preventivo, porque eu não faço, se o que eu faço não é sexo, ela vai ela não foi para a cama comigo, né? Porque, gente, você, como assim não é sexo? Você já foi para a cama com a lésbica para você saber se é sexo, se não é sexo? Como é que a gente não faz sexo?
Então, assim, é tão complicado você ter que provar. Se você é um profissional, você tem que provar o tempo todo que você é um bom profissional. Porque você é LGBT, a gente tem um hétero aqui para colocar no seu lugar. Não tem absolutamente nada contra os héteros, muito pelo contrário. Nós temos muitos héteros que são aliados, que nos apoiam em tantas causas. Nós tivemos aí a ida para defender algumas causas importantes e muitos héteros nos ajudaram, como foi na questão da criminalização da homofobia, que nós tínhamos que ajudar com transporte, com alimentação, e muitos héteros nos ajudaram. Nós temos, enquanto mulher lésbica, formar uma família na Baixada Fluminense não é fácil. Aqui ainda não se anda de mão dada. Aqui nós ainda somos notícias quando entramos espancados nas unidades 24 horas. A realidade da Baixada ela ainda é muito distante da realidade da Zona Sul. No mesmo estado, né, no mesmo período, no mesmo ano, mas em categorias muito diferentes. Mas para não dramatizar somente isso, nós temos o outro lado. Que lado seria esse? Eu vou à ginecologista, ela diz que eu não preciso fazer preventivo. Então, a troca de fluido, menstruação, nada disso contamina? Nada disso tem importância? Eu tive a oportunidade de ser superintendente de saúde numa gestão anterior, e o que eu mais encontrava, e hoje, enquanto ONG, a gente recebe muito isso também, são homens trans que fazem hormonoterapia por conta própria e mesmo tomando medicação estão menstruados por 6 meses seguidos. Mas aí, vou colocar um nome fictício, tá? O João da Silva, ele hoje não consegue se regular para fazer uma transvaginal, porque a documentação dele é de João da Silva. Então, hoje ele é um homem trans. O sistema reconhece como homem, e um homem não vai fazer uma transvaginal. Então, nós temos casos que a ONG resolve como? Indo até o médico, conversando, explicando, pedindo ajuda. Mas esse não é o ideal. O ideal é que a gente consiga criar um ciclo de atendimento que funcione para todo mundo. As pessoas sempre falam que o LGBT gosta de somar, fazer soma de minorias, né? Sou negra, lésbica, periférica, mulher, sim, mas eu sou, é fato. Né? E aí, quando nós colocamos essas minorias, eles colocam para a gente assim, pô, escolhe uma bandeira e levanta. Mas como assim? Eu excluo que sou mulher? Eu excluo que o meu corpo precisa de uma especificidade que eu posso falar com as pessoas trans, mas que eu não posso falar por elas, como também não podem falar por mim enquanto lésbica, podem falar por mim, mas não podem assumir o meu papel. E aí, quando você pensa... Então, Angélica, pensando nessa perspectiva aqui que você já levantou para a gente a bola, aí eu queria ampliar um pouquinho aí esse debate, a discussão sobre violências médicas, e aí a gente vê uma sequência de violências em vários âmbitos, em vários setores da sociedade. Eu vou querer dar uma puxadinha aqui para essa dificuldade, que aí eu queria ouvir um pouquinho a Ana, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Qual é a dificuldade, por exemplo, em termos de saúde, já que a Angélica também tem essa prática e pode trazer para a gente alguns exemplos. Ana, qual é a dificuldade em termos de saúde que você, como mulher lésbica, costuma se deparar no seu cotidiano? Olha, Cláudia, eu acho que assim, estava ouvindo, né, a Angélica falar, assim, pensando várias coisas, né? Primeiro, antes de responder isso, acho que tem uma coisa que me incomoda muito, né? É que, assim, por que a gente tem que vir com rótulos, né? Eu detesto rótulos. Eu quero ser o que me dê vontade de ser, eu quero poder dar voz àquilo que eu acho que é importante dar voz, sabe? Assim, eu sonho com um dia em que a gente vai falar de sexualidade, todo mundo vai caber na sexualidade, vai ser respeitado, para que ninguém, né, tenha que sofrer nenhuma discriminação, como a Angélica acabou de colocar para a gente, né? Mas isso ainda é sonho, né? Isso ainda, a gente talvez chegue lá daqui a algumas gerações, né? Ou algumas encarnações aí, para a gente chegar a ver tudo isso, né? Acho que nessa encarnação não vai dar tempo de ver tudo isso, mas dá tempo de plantar, né, que é o que a gente está fazendo agora, eu acho. Plantando um mundo novo, um tempo novo, né, uma voz nova. Por isso a importância da gente estar aqui discutindo sobre tudo isso. Agora, eu nunca tinha escutado, Angélica, uma médica não querer fazer preventivo. Eu nunca passei por isso. Né? Todas as médicas que eu fui sempre fizeram preventivo, mas, assim, às vezes ficam
meio olhando com aquela cara, assim, quando você conta, né? Ai, como é a sua vida sexual? Sim, tenho uma vida sexual ativa, mas com uma mulher. Aí meio que leva um susto. Mas aí depois você vai conversando com aquela pessoa. Enfim, eu não tenho uma experiência ruim, nunca tive. Até porque, assim, se eu vou no médico e eu já não gostei daquele médico, assim, eu tenho essa possibilidade de não ir. É diferente de, às vezes, alguém que não tem, que só tem aquele para ir naquele lugar específico e aí vai ter que conviver com aquilo, né? Então, eu acho que eu tenho, sim, eu me coloco nesse lugar de uma pessoa que tem certos privilégios, até pela história de vida que eu tenho, por ter sido neta de médico, filha de médico, então você já cresce com aquela escuta, né, na tua vida do que é importante você cuidar, o que é importante você fazer. E quando você tem um pai médico, tudo é diferente, né? Assim, não é a mesma coisa de você não ter acesso a isso. É a mesma coisa como eu tive acesso a escolas bacanas, porque meu pai colocou na cabeça dele que o que ele tinha para deixar para a gente era uma educação de qualidade, então ele investiu todo o trabalho, o esforço dele nisso. Né? Ele poderia não ter feito isso, poderia ter feito outras coisas, mas ele investiu nisso, ele quis fazer isso, né? Então ele trabalhou muito para fazer isso. Então eu tenho esse privilégio, vou dizer que é um privilégio poder escolher, né? Ainda consigo hoje, por ter um plano de saúde, falar, vou nesse médico, não gostei desse médico, não vou mais nesse médico. Mas e quantas pessoas não têm? Sabe? Aí que eu acho que a gente tem que pensar, porque não é porque a gente tem que a gente não se preocupa com quem não tem. Sabe? Eu acho que aí é que é a grande sutileza da vida. Né? Outro dia eu estava discutindo isso numa live com dois escritores que tinham uma realidade completamente diferente da minha, e a gente falava exatamente, não é porque eu não vivi o que você viveu que eu não posso ter empatia pela sua dor ou pela sua necessidade e trabalhar por isso. Né? Porque eu poderia não estar fazendo nada, eu poderia estar aqui na minha casa, tranquilamente vivendo a minha vida, e um beijo, abraço, não me incomode. Mas a partir do momento que você escolhe, eu como escritora, falar dos temas que eu escolho para falar das coisas que eu escolho, né, para lutar, militar ou colocar em pauta, sair por esse Brasil afora, falando com milhares de pessoas em diversas escolas, com professores, tentando trazer uma reflexão sobre esse mundo que a gente quer deixar para as futuras gerações, porque eu estou cansada, sabe, Angélica e Cláudia, de ser espectadora do bem. Não dá mais para a gente ser espectador do bem. Já venceu isso. Está na hora de você ser um agente, sabe? Faça o que construa, bota a mão na massa. Não dá para ficar só em casa falando, ai, né, isso importa, aquilo importa, tá. E daí? O que você está fazendo para fazer o teu entorno ser melhor? No mínimo, a sua família ter mais consciência, os seus filhos, né, seus sobrinhos, seja lá o que for. Então, acho que a gente está num momento que pede essa união, né? Essa união das pessoas, porque a gente não sabe nada da vida de ninguém, né? Estava escutando a Angélica falar da história dela, nessa grande mistura da família, né? De índio com negro, com português. E a gente tem essa mistura toda, e as pessoas ainda querem botar a gente numas casinhas, né? Assim, eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação, então eu estou branca. Eu também. Né? Então, eu estou branca nesta encarnação. Eu estou nesta família, eu estou nesse lugar, eu posso ter estado em outro. Então, acho que a gente se educa para o tempo da vida e a gente educa para as futuras gerações que vão vir. Né? Então, assim, a pergunta que eu deixaria para quem está nos assistindo é assim, o que vocês estão fazendo para fazer desse mundo um lugar melhor, sabe? Desde 2014, eu venho falando que a gente está sendo protagonista dos novos tempos. Eu só não tinha ideia que ia ser tão complicado ser protagonista desses novos tempos nesse ano específico, né? Que a gente está dando aí um testemunho muito grande. Por isso que eu acho que é importante, sabe? Não dá mais para eu não falar como é a minha vida ou o que é a minha história, porque as pessoas precisam aprender a respeitar, né? Para você ser respeitado, médico, seja onde for. E aí eu quero aproveitar, Ana e Angélica, me ajuda aí, se vocês quiserem, né, incorporar aqui nessa discussão que eu vou trazer aqui. Eu queria aproveitar, Ana, que vocês estão falando aí de uma perspectiva de construção identitária, né? Assim, como é que a gente se constrói? A Angélica está falando aí da construção dela
como mulher preta, periférica, sapatão, né? E a Ana Cláudia já tem uma outra perspectiva, uma construção um tanto diferente. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho junto comigo, como é que se dá essa construção da identidade lésbica em termos de educação mesmo, dentro e fora da escola, na família, nessa relação com a comunidade, enfim. Como é que vocês acham que a gente se constitui mulher lésbica, né, dentro dessas instituições todas que me parece, não sei, que tentam invisibilizar essa construção de uma identidade de uma mulher diferente do que o cis heteronormatividade está pensando. O que vocês acham disso daí? Então, não sei se a Cláudia quer falar primeiro ou se eu Pode posso falar, seguir. você não fica falando. Então, só para finalizar no que a Cláudia deixou aí, só pegando o gancho, eu sou kardecista, o que não me impede de fazer parte do MUDA. Para quem não conhece, é o movimento Umbanda do Amanhã, através da Casa de Cláudia, também Marilene, que eu tenho um carinho, uma gratidão, um respeito muito grande. Uma coisa não impede a outra. Sim. Ser mulher não te impede de ser lésbica não te impede de ser mulher. Minha princesa falou uma vez, a princesinha aqui, falou uma vez assim, na escola, a coleguinha falou que eu não ia para o céu, porque eu tenho 2 mães e isso não é aceito. Sabe quando dá aquele gelo na alma? Porque ser LGBT não é uma escolha. Você nasce LGBT. Mas formar uma família é uma escolha. Se você for ver dentro do kardecismo, não, já estava tudo desenhado e tal. Mas eu estou falando aqui, né? Aqui nesse momento, eu tive um relacionamento de 12 anos, não deu certo enquanto relacionamento, mas muitas coisas ficam de uma relação, né? Hoje eu estou numa relação de 5 anos com a Patrícia, a gente está super feliz e a relação está caminhando. A Duda entende a Patrícia como minha tia Patrícia. A mãe dela casou novamente, tem uma pessoa, que é a Bia, que ela tem um carinho enorme. Ela entende o lugar de cada pessoa dentro desse histórico familiar. É fácil? Não. Existe apontamento? Existe. Ela se virou muito bem na resposta. Porque naquele momento você fala, e agora? Eu não estou lá para proteger, para dizer que você vai para o céu que você quiser e que você escolher. Mas ela soube dizer que, relaxa, eu respondi que ela é uma boba invejosa, ela tem uma mãe só, eu tenho 2. Ela se virou, outras crianças se viram, mas e as que não podem, as que não têm essa... A gente quer proteger o tempo todo. A verdade é que hoje eu entendo muito quando minha mãe falava assim, eu chegar e ela tá sentadinha esperando, 2, 3 horas da manhã, eu falei, mãe, eu avisei que eu ia vir tarde, mas que eu estava em segurança, que iam me trazer. Mas eu queria ver você chegar e você entrar. Então, hoje, quando a gente transforma isso, a gente começa a entender. Mas, até então, viver a sociedade é algo muito difícil, porque as pessoas falam em empatia, mas elas não vivem a empatia. Porque falar de empatia virou uma palavra hoje que todo mundo usa. Mas e na prática? Se colocar no lugar do outro de verdade, como a Cláudia falou, essa Cláudia que eu estou falando é a Ana Cláudia. Sentir a dor do outro de verdade. Né? Formar uma família é muito difícil. Formar uma família colorida, mais difícil ainda. Então, quando você passa por alguns desgastes, porque você tem que correlacionar, como a Ana Cláudia colocou aí muito bem, a Claudinha, minha amiga ali também. Eles colocam um monte de caixinha, e você tem que se enquadrar nessa caixinha, nessa caixinha, nessa caixinha. Mas se eu não quiser me enquadrar em caixinha nenhuma, sabe? Eu não gosto de moda, eu não visto a roupa da moda, eu visto a roupa que eu quero. Né? Então, a gente tem que começar a fazer exatamente o que eu quero deixar, o que vai ficar aqui. Né? A Claudinha sempre fala das propostas políticas, eu sei que ela vai chegar lá em algum momento. Né? A gente não é só uma coisa. Quando eu levanto uma bandeira LGBTI, hoje eu levanto com muito mais segurança do que anos atrás, eu fiz 46 anos agora, quinta-feira, mas a minha militância vem desde os meus 14, 15 anos. Sempre me entendi como mulher lésbica, nunca me vi como qualquer outra alternativa, nunca houve. Porém, entendo e respeito as pessoas que tiveram outro tempo, pessoas que ainda têm que estar no armário, seja no armário religioso, seja no armário familiar,
seja no armário profissional, porque nós sabemos, nós tivemos há pouco tempo um rapaz gay que foi morto por uma brincadeira de péssimo gosto com rapazes do trabalho dele, que colocaram nele uma sonda, não sei se vocês acompanharam, e os órgãos internamente foram estourados. Ontem nós tivemos mais uma travesti espancada atendendo um cliente em Copacabana. Então, assim, eu recebo realidade, pelo menos 2, 3, diariamente na ONG, de adolescentes que se automutilam. Né? Na busca, uma dessas meninas me deu uma resposta, eu falei, mas por quê? Por que dessa forma, se automutilando? Ela é como se eu conseguisse arrancar a dor que eu tenho dentro de mim para o físico. Né? Então, será que todas essas coisas que estão acontecendo não querem dizer alguma coisa? Não querem mostrar algum caminho? Não querem... Olha só, gente, não dá para ser como está. Não dá para recuar, como a Ana colocou. Não dá para recuar. Hoje a gente tem que ter um posicionamento mais forte. A gente tem que mostrar. A gente está aqui, não adianta que a gente não tem armário que caiba, a gente não vai voltar. E quem tem que estar nesses armários talvez consiga ver na gente, na Claudinha, em mim, na Ana Cláudia, no Alexandre, em tantas outras pessoas, na Verônica, que passou por aqui, na Mônica, consigam ver nessas pessoas, espera aí, tem solução, tem saída, a gente pode ter representante, a gente pode representar, por que não? A gente nem sempre tem que ser plateia, né? A gente nem sempre tem que estar assistindo, acho que a gente pode tomar e ocupar o lugar que a gente quiser. Fácil não vai ser. Fácil não é. Ninguém disse que seria também. Acho que se fosse não teria tanta graça. Mas tem um momento em que a gente tem que realmente pensar o que a gente vai deixar, qual é a proposta. Pensando nisso, Angélica, assim, o que a gente vai deixar, qual é a proposta, né? Foi a pergunta que eu fiz primeiro para mim mesma, sabe? Quando eu me separei do pai dos meus filhos, né? Eu não me separei porque me apaixonei naquele minuto por uma mulher, não era por isso, mas eu tinha nítido as duas coisas na minha cabeça, sempre foi muito claro que eu fechei um ciclo e abri outro ciclo. E naquele primeiro momento, naquele medo inicial de vivo ou não vivo, eu olhei para mim mesma e falei assim, que raio de mãe eu vou ser se eu não for honesta comigo mesmo? O que eu vou estar deixando para os meus filhos como verdade? Eu vou dizer para eles assim, não mintam, e eu ia estar mentindo? Corram atrás dos seus sonhos, e eu não estaria correndo atrás dos meus sonhos? Né? Então, acho que primeiro a gente tem que ser honesto com a gente, entender quem a gente é, porque na hora que você assume o que você é, o que você deseja, e a sua vida é pautada em coisas bacanas, é isso que importa. Não importa se eu ia ter uma relação com um homem, com uma mulher, sabe? O importante era eu dar uma vida bacana para os meus filhos, com valores de bem, né? E isso aí, né, caráter, ou você tem ou você não tem, cara, sabe? Assim, você pode ser hétero, homo, trans, seja o que for, ou você tem ou você não tem. Então, é outra discussão, sabe? Tem que descolar essa ideia errada e equivocada que se traz de que, né, dessa questão ligada a você não ter caráter, a ser uma pessoa promíscua, sabe? Pelo amor de Deus, já deu, essa discussão já deveria, né? Infelizmente ela não está, mas já deveria estar ultrapassada. Então eu quis mostrar para os meus filhos, naquele momento, o quanto eu era honesta comigo. Então eles cresceram me vendo, né? Assim, eu tive algumas relações antes do casamento que eu tenho hoje, né? Eles cresceram em relações de amor e respeito. E quando aquela relação, por algum motivo, precisou terminar, era porque também era para preservar tudo, sabe? A gente tem que tirar essa ideia equivocada de que, não deu certo. Por que não deu certo? Eu tive um casamento que deu certo por 8 anos, depois eu tive um casamento que deu certo por 10 anos, depois não quis mais, a gente se distanciou por algum motivo, né? E aí acho que o que vale você deixar como exemplo para os filhos, para as outras gerações, né, é aquilo que você é. Então, primeiro, eu fui ser honesta comigo, porque na hora que eu fui ser honesta comigo, eu fui ser honesta com meus filhos. E aí eu não sei se eu me anteciparia falando disso já, Cláudia, porque não, no livro... Você está à vontade. Você está à vontade. Que eu estou lançando agora, né, que é um livro que se chama Por que eu não consigo gostar dele, por que eu não consigo gostar dela, que é um livro escrito em parceria com o Antônio Chimenec, a gente está com uma campanha no Catarse para fazer um lançamento do livro, né? A gente traz vários depoimentos, são 4 contos LGBT, a Cláudia, inclusive, né, eu vou falar aqui publicamente para ela não...
Ela vai fazer uma Não apresentação. fugir. Para eu não fugir mais, né? Ela não fugir, ela vai fazer uma Jamais, apresentação, jamais. né? Mas, enfim, e o livro traz vários depoimentos. E a coisa mais bonita do mundo foi porque eu perguntei para os meus filhos, vocês querem fazer um depoimento? E eles, é óbvio, mãe. E aí a coisa mais linda, porque hoje eles são adultos, são pessoas extremamente bem resolvidas com as suas vidas. Cada um, eles não moram mais comigo, né? Cada um está na sua história. Minha filha não mora nem no Brasil, ela está estudando fora, meu filho está casado, enfim. E foi tão bonito ver o depoimento deles, né? A minha filha, como sempre, direta, e o meu filho, como sempre, contando uma história bem comprida. E ele contando a história, né? E ele dizia assim no depoimento, é muito bonito, porque ele fala assim: será que a minha mãe já tinha esse sonho e ela nunca tinha vivido isso? Ou será que ela só descobriu naquele momento? E ele falando do amor e da aceitação. Então, eu acho que é isso que a gente tem que preservar na vida, sabe? A verdade, a honestidade, o amor, né? Então, a ideia, inclusive, Cláudia, desse livro ser lançado nesse momento é porque é um livro para a gente poder levar para as escolas, para as famílias, para mostrar que nós temos histórias de vida comum, normal, vamos dizer assim, né? Normal. Né? O que é ser normal, né? Mas Atualmente, até o termo normal está, enfim, está complicado. Sempre foi questionado, mas ultimamente mais ainda, né? Eu tive uma relação de 10 anos com, né, uma mulher que a família dela tinha muitos problemas. E quando a família dela veio até aqui na minha casa e viu uma casa com 2 filhos, com... Acho que a Ana deu uma picotadinha aí. Mas, enfim, enquanto a Ana está voltando aí, a gente queria estar falando um pouquinho sobre esse livro que ela e Antônio estão construindo. Depois a gente vai deixar um link aqui, né, Ana, para falar do projeto do Catarse. E eu esqueci de falar uma coisa... Gente, esqueci de falar isso no início. Olha, a gente vai fazer um sorteio hoje aqui entre as pessoas que estão na live. E como é que vai ser esse sorteio? De acordo com o que vocês forem escrevendo ali. De acordo com as postagens, a gente vai falar um número ali e quem coincidir com o número da postagem vai levar o livro. Minha gente, participe. Já começou a subir. Aí a gente vai ter 150 postagens, isso mesmo. Vai postando aí para a gente poder, no finalzinho, a Ana vai mostrar. Você pode mostrar, Ana? Já mexi em tudo, né? Esse aqui, peraí que aqui a gente fica meio ao contrário. Isso. Perto, uma capinha clarinha com os desenhos. Mas ele teve uma primeira edição, Cláudia, é importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas falam... Esse livro é de 1999. Sim. E naquela época ele não era aceito de jeito nenhum. Eu acho que eu só não fui tão execrada assim, porque não tinha rede social, né? Senão teria... Hoje seria cancelada. Hoje você seria cancelada. Seria cancelada, né? Então, assim, eu já venho falando desses assuntos na literatura há muitos anos. Eu já venho falando sobre diferentes famílias, né? Por exemplo, no Todo Mundo Tem Família, que é um livro de 2000, que fala sobre diferentes famílias. Aqui, nesse momento, tendo vivido a experiência do Sempre por Perto em 99, eu não podia falar que tinha uma família com 2 mães ou 2 pais, né? Então, eu dei um jeito muito sutil de colocar isso, mas isso a gente está falando de 20 anos atrás, né? Se hoje ainda está complicado, imagina 20 anos atrás. Então, tem uma parte que diz assim, pode ser que a gente goste ou não dos novos companheiros dos pais. Não, peraí, não é isso. Quando o casamento não dá certo, cada um vai para o seu canto. E aí a mãe e o pai podem ter novas namoradas ou namorados. Que foi um jeito muito aberto e, né, assim, esperto que eu dei de poder o livro entrar e ser discutido dentro das escolas e das famílias. E as crianças percebiam isso e muitas vezes perguntavam, mas aqui está dizendo que pai pode ter namorado e mãe pode ter namorada? Aí eu dizia, o que você acha? E sempre a criança, né, trazia essa realidade. Então, foi ali, talvez, a história de um menininho que ele fala, eu acho que pai pode ter namorado, e eu gostei muito desse livro por isso, porque talvez o primeiro livro que aquele menino viu a família dele ser representada, assim
importante ter personagens negros na literatura, né? E você também ter personagens LGBT para que as famílias se sintam respeitadas, né? Porque a família só precisa de amor, é o que a gente precisa, né, Cláudia? Nessa construção, né, Ana, nessa construção identitária, e a gente fala. Professor, eu falo de professor porque eu estou vendo aqui muito professor, são, né, colegas, amigos que a gente tem aqui na construção. Essa página ela tem essa ideia de falar muito a professor, embora não exclusivamente, né? E aí eu fico pensando, Ana, que eu escuto muito dos meus amigos, e não sei se a Angélica também escuta isso pelas andanças dela, né? Olha, eu não sei lidar com esse assunto. Eu não falo na minha escola, eu não falo na minha sala de aula, porque eu não fui preparada. Eu não sei lidar com isso. E aí eu tenho uma opinião sobre isso, mas a live é com vocês, então eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso. Essa história de não saber lidar com uma família homoafetiva, de não saber lidar com uma família que não é uma família que seja família regular. A família tradicional brasileira não é a família regular, na minha opinião, né? E aí, não só na minha opinião, como da IBGE também, que a gente for ver lá, né, esse mosaico de construções de núcleos familiares. Então, como é que a gente fala sobre essa história de não sei lidar com isso? O que vocês pensam sobre essa história, sobre essa frase? Quer começar, Angélica? Então, eu vou fazer uma fala curta, e se quiser a gente bate bola, enfim. Na realidade, eu não acredito numa família padrão, né, comercial de margarina. Uma pessoa sozinha, solteira, é uma família, ela é a sua família, né? O cidadão, a cidadã, os seus cachorros, ela tem a sua composição familiar. O problema é que a sociedade ela te impõe padrões. Ela impõe que você tem que ser X, que você tem que comer isso, que você tem que beber aquilo, enfim. Quando se trata, como a gente colocou lá no começo, quando a gente vai falar, então, de família homoafetiva, essa dificuldade aumenta. Por quê? Você olha as novelas, você não se vê ser representado. Você olha no comercial, quando você se vê representado, é aquela confusão que nós tivemos agora recentemente, no comercial do Dia dos Pais, né, com a Tami, ou até mesmo quando não é uma família LGBT, como foi no comercial do Boticário, é porque é uma família negra. Então, assim, a sociedade, ela impõe padrões de gênero, de raça, de religião, de credo, ela impõe os seus padrões. E quem não segue aqueles padrões, ela invisibiliza ou descarta. Então, dentro dessa lógica, eu escutei várias vezes o que a Claudinha falou, né? Eu não falo disso porque eu não sei como falar, eu não fui preparado para isso. Quando a gente entra numa página como é para falar de gênero, sim, a gente está indo na contramão de tudo isso. Na contramão do não fala isso, olha, é melhor omitir aquilo. Fala que você é negra, que você é mulher, que é periférica, mas pula que é lésbica. Como é que eu vou pular o que eu sou? Mas, infelizmente, a gente ainda tem, dentro dessa composição familiar, uma dificuldade imensa. Eu vou deixar a Claudinha falar, aí depois, se for necessário, a gente volta. Sabe o que eu penso, Cláudia, né? Que assim, quando a gente escuta uma fala como essa que você está colocando, né? Acho que a internet da Ana está dando uma picotadinha, uma congelada. Você voltou, Ana? Voltei. Maravilha. O que deve estar dando congelada aqui? Coisas da internet, a gente sabe que é assim. Enfim, eu acho tão sério quando a gente escuta isso, sabe? Porque eu acho que eu acho que até a internet hoje está lesbofóbica. Você está percebendo, Angélica? Estou sentindo isso também, Claudinha. Ela está querendo que a gente fale. Eu vou mudar aqui, só um instantinho que eu estou. Tá bem, não tem problema não. A gente aguarda. Enquanto ela mexe ali, então a gente... Agora foi. Eu acho que quando você pensa num profissional, um profissional ele vai se capacitar para fazer alguma coisa, né? O médico ele vai se capacitar para ser médico, o engenheiro, né? O músico ele tem que estudar para ele ser um bom músico, o professor também tem que estudar para ser um bom professor, o educador tem que se preparar. Então, eu acho que quando a gente fala, a gente não sabe o que fazer,
Então, vamos procurar ajuda. Vamos procurar o que fazer, porque não dá mais para a gente não falar sobre determinadas questões que estão aí. Ah, eu vou me omitir? Aí, se eu me omito, eu estou sendo coautor com aquilo. No momento em que eu me omito, deixo de falar, deixo de proteger, deixo de cuidar, deixo de acolher, eu estou sendo coautor, sabe? Isso é muito sério. Não dá para a gente fechar os olhos. Então, acho que quando a gente não consegue falar sobre questões que lidam em relação à sexualidade, está na hora da gente olhar para a nossa própria sexualidade e perguntar: opa, como é que eu sou, o que, é que eu estou fazendo, como é que eu me vejo, como é que eu me aceito, o que, que é difícil para mim. Tudo bem, ou então seja muito honesto, né? E fale: olha, eu não dou conta, eu preciso ajuda. Eu não sei sozinho fazer isso. Qual o problema de pedir ajuda? Sabe, o que a gente não pode mais é varrer o problema para debaixo do tapete, porque o problema não vai desaparecer, entendeu? A sujeira vai ficar ali, e na hora que bater um vendaval e aquilo explodir, a gente está vendo o que a gente está vendo hoje, que a gente varreu muito tempo o problema para debaixo do tapete, né? E aí a gente está vendo casos, como o que a gente está acompanhando agora, da história da menina, né? Enfim, não vamos nem entrar nessa seara, porque precisaria uma live só para esse assunto, né? Porque é muito sério também. Então, acho que a gente tem que se capacitar para falar sobre as coisas e pedir ajuda, e ter grupos de estudo, e ter leitura, e ter preparo, porque a demanda na escola vai ser enorme, vão chegar famílias completamente diferentes, né? Esse padrão que foi Estão imposto. chegando, Ana, isso é que me deixa louca. Eu tento ficar Cláudia, quieta, porque eu quero ouvir vocês, esteve, mas estão na escola, essas elas famílias sempre estão, estiveram. as crianças estão, né? A forma de ser e de viver que não é padrão, aliás, nem dentro da própria cis heteronormatividade a gente tem esses padrões bem classificados, né? Eu lembro, cara, eu não vou me meter na live dos outros, mas eu lembro de um garoto de 12 anos chorando numa excursão porque ele era boca virgem e ele tinha que deixar de ser naquele dia, né? Então, assim, nem dentro da própria cis heteronormatividade a gente tem muitos padrões que conseguem se manter com certa facilidade. A questão de gênero e da sexualidade no espaço escolar, ela é um problema, ela é uma questão para todo mundo. Claro que para alguns, né, são mais impactados, né, são mais recebem esse impacto com maior violência do que outros. Inclusive, a gente deixou aqui ontem, o Alexandre fez um card aqui ontem, muito interessante, falando justamente sobre essa história da necessidade da educação para a sexualidade. Essa necessidade da educação para a sexualidade não é para ensinar ninguém a fazer sexo, né? É para as pessoas poderem construir uma sexualidade saudável, em primeiro lugar, e também para poder se defender de determinadas situações que lhe acontecem. Tem que aprender, né, a se defender. Não é isso? Até porque, Cláudia, tem uma coisa, eu escutei, né, outro dia, estava assistindo uma palestra muito interessante de um médico, e ele falava exatamente isso, que as pessoas que são muito puritanas, no fundo, elas têm uma sexualidade extremamente reprimida e desejariam estar fazendo tudo aquilo que o outro faz e não tem coragem, então por isso ela ataca. Então, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Eu acho que isso é um assunto muito profundo, né? Um assunto que requer muita atenção sempre, porque as pessoas que atacam, as pessoas que apontam, né? Por que será que elas fazem isso, né? Assim, o quão de reprimido ainda existe dentro dela, o quanto de coisas complicadas e difíceis ainda existem dentro dessas pessoas, sabe? Que precisam atacar o outro e não. Opa, Angélica. E atacar tanto o outro e não acolher, né? Assim, na medida em que se ataca, é porque você está se vendo ali e não quer olhar para você próprio, né? Então, tem dificuldade com questões sexuais, de puritanismo, presta atenção que você pode estar reprimindo uma represa aí gigante e na hora que ela arrebentar, ela vem que vem, ou então vira doença, né? Que é o que acontece muitas vezes. O fato de você não viver, você adoece, vai adoecendo por dentro, né? Isso é muito complicado. Pois é. E aí, gente, a Angélica estava sentindo falta, mas eu acho que meio que a gente, ao longo da nossa conversa aqui, a gente tangenciou de alguma forma essa construção política
para LGBTs e, sobretudo, para a construção de políticas públicas para lésbicas. Eu gosto muito de bater nesse ponto, primeiro porque eu sou lésbica, né? E aí, assim, se eu não for falar sobre isso, tenho certeza que ninguém vai falar por mim. Tenho a certeza absoluta disso. E aí eu queria ouvir um pouquinho para vocês, a gente está entrando aí nesse período, né, eleitoral, daqui a pouquinho a gente, mesmo com Covid, mesmo com todas essas coisas acontecendo, e aí queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês pensam, vocês veem a importância, não veem essa importância dessa participação LGBT nessas eleições, ou em cargos político-eletivos, ou em cargos executivos, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Angélica, nossa pré-candidata aí, né, já está com campanha quase que na rua. Então, eu queria, e certamente vai vir aqui falar da sua plataforma, né, no período que a gente pode falar, porque agora não pode, mas, enfim, no período que puder falar, a gente vai chamá-la com certeza. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Isso tem importância, não tem importância? De que forma essa política LGBT pode nos auxiliar nessa discussão toda que a gente teve aqui no dia de hoje, na tarde de hoje? Quem começa? Vai lá, pré-candidata é você. Pré-candidata, sim. Eu acho que vem naquela mesma vibe que nós falamos antes do espelho, né? É você se olhar e ver que tem ali pessoas que representam a mesma causa que você. Eu costumo dizer que você não precisa ser para. Mas, no caso do LGBT, nós vivemos no país que mais mata LGBT no mundo, né, com recorte de 40% para a população trans. Nós vivemos um país altamente preconceituoso, num país racista, seja um racismo institucional, que é... Eu costumo dizer que você não precisa de muita coisa. A pessoa chega para um pré-atendimento, aí ela está lá, ela é negra, ela está com seu branquinho de santo, automaticamente um olhar colocado de maneira descuidada, vamos tentar achar uma palavra que cause, né, aquela sonoridade ruim, um olhar descuidado, e essa pessoa já não quer mais o atendimento, ela vai virar e ela vai embora, com todas as suas dúvidas, com todas as suas problemáticas. E quando a gente traz uma pré-candidatura LGBTI, a gente traz, na verdade, a fala de tudo aquilo que a gente já vivencia, das famílias homotransafetivas, da falta de implementação, embora exista no Sistema Único de Saúde, né, que você tem lá, saúde para mulher lésbica. Se você entrar, você tem que ter o cuidado da saúde da mulher lésbica. Saúde específica à população LGBT. Você tem tudo isso na teoria, mas na prática não funciona. E quando você sai das capitais para o interior, como é São João do Meriti, como são outros municípios ainda mais interioranos que São João do Meriti, você não vê isso na prática, porque na realidade as pessoas desconhecem. E os próprios LGBTIs não cobram. Porque não adianta você lançar uma pré-candidatura LGBTI e o LGBTI não se vê representado. Por muitas vezes, a gente vai votar, fica assim, caramba, eu vou votar em quem? Por quê? Tem que ter um porquê. A gente tem que assumir o papel do protagonista, seja ele no legislativo, no executivo, ou em cargos que nos proporcionem a visibilidade para essa população também. Nós não queremos ser melhor que qualquer outra pessoa, não é isso. Mas sermos incluídos de forma a sermos respeitados, seja na saúde, na educação, numa vaga de emprego ou em condições de emprego. Ah, mas aquela travesti que está no gueto, aqueles corpos só podem desfilar à noite. Né? Eu não quero ver o corpo de uma travesti durante o dia, eu não quero... de uma lésbica eu até aceito, pô, são duas mulheres, mas você vê que a intenção por trás dessa falha são duas mulheres, me jogam no meio. Como se eu precisasse de um homem ou de um gênero masculino para o meu relacionamento ser completo. Né? Eles sempre colocam que a relação lésbica ela é uma relação incompleta, o que eu não sinto falta de absolutamente nada. Mas respeito todo tipo de relação. O que a gente tem que entender é que hoje a gente está falando de um país que está vivendo um desgoverno, né? Essa é a verdade, a gente está num completo desgoverno, a gente está num país sob ameaça o tempo todo, porque aquela pessoa que frequentava a sua casa e era legal, ela achou nesse desgoverno o espelho para dizer que ele é homofóbico, que ele é lesbofóbico, que ele é racista, sim.
Só que ele precisava desse impulso, e esse impulso foi dado. Então, acho que é o momento da gente dizer, peraí, você pode ser tudo isso que você quer ser, desde que você respeite, porque aqui tem representante, sim, seja representatividade gay, lésbica, trans. Nós somos, estamos e vamos ocupar nossos espaços, sim. Até porque, se esse espaço não for ocupado, as pautas que precisam ser trazidas à tona, né, para uma questão de respeito e de aceitação por exemplo, eu estava vendo uma postagem de uma amiga minha, né, que são duas mães com uma filha, né, diferente da minha história. A minha história, eu tive filhos num casamento heteronormativo, diferente da tua história, Angélica, assim, né? Mas como você vai registrar a criança? Não se pode registrar uma criança com duas mães. Então, são coisas que tem que mudar na sociedade. A sociedade tem que evoluir. Já pode? Pode. Já pode? Você Já pode? Pode fazer direto no cartório, ou, por exemplo, supor que no seu caso, você teve filhos num casamento heteronormativo, mas hoje você quer mudar o seu padrão familiar, incluindo na certidão de nascimento uma segunda mãe. Você pode. Hoje, Entendi. você para fazer isso. Antigamente, você tinha uma burocracia imensa e você tinha que passar por um julgamento para ver se você tinha direito ou não de fazer aquela inclusão. No meu caso, eu não incluí. Há 10 anos atrás, quando a dona nasceu, eu não incluí. A gente acha que relacionamento vai dar certo para sempre. Né? Ninguém entra numa relação dizendo sim, assim, né? Vai dar errado amanhã. Ninguém entra. A gente entra para dar certo, para vir. Ninguém casa para se separar, né? A gente casa querendo casar, né? Infelizmente não deu e eu não registrei. A Duda é registrada no nome da mãe dela, biológica, e do pai dela, biológico, que foi o doador. A inseminação da Duda foi feita em casa, pote, sonda e seringa. Foi feita em casa. Esse meu amigo, que é meu amigo de muitos anos, ele foi o doador, ele é gay, ele não interfere na criação dela de forma nenhuma. A Duda vive com a mãe dela biológica e a atual esposa dela, já vivem juntas há 4 anos. Então, a Duda, acho que a Claudinha caiu. Voltou. Voltou. Não sei o que está acontecendo nessa internet aqui hoje, gente. Não, mas já vou só uma piscadinha. Tranquilo. E aí, eu não incluí. Então, hoje, até poderia, seria uma briga judicial, mas eu preferi não fazer. Claudinha, a gente fala muitas vezes sobre isso, Claudinha às vezes me atura, na verdade, né? Nós nos aturamos. A Duda hoje tem 9 anos, vai fazer 10 agora em novembro. Então, quando ela diz assim, eu não quero briga. E lembra do que a gente falou no começo? Hoje, rótulos não me definem. Então, eu sei quem a Duda é no meu coração, eu sei quem eu sou no coração dela. E segue o baile. Quando ela um dia decidir ou quiser, ela sabe o espaço que eu ocupo, eu sei o espaço que ela ocupa. Mas o que eu sugiro hoje é que as pessoas se resguardem, porque há essa necessidade e hoje é muito simples. Qualquer cartório faz. Depois de nascido, você tem que ter autorização expressa ou entrar com um processo, ou simplesmente o pai biológico e a mãe biológica autorizam a inclusão, seja de um segundo pai, uma segunda mãe, ou ambos. Hoje é bem mais simples. Meninas, desculpe, a gente está caminhando para o fim. O pessoal está gostando da peça dele. Eu falei lá no bastidor, deu uma congelada. Eu acho que a gente, hoje está muito tranquilo para mim, não que as outras não tenham sido tranquilas, mas eu estou no meio de amigas, então meu coração fica, né, feliz de amigas lésbicas, que a gente pode chorar um pouquinho no ombro, né, Angélica? Ou conversar sobre os nossos temas mais caros, enfim. Mas aí eu quero fazer uma última pergunta, mas antes disso, Ana, você me fala aí um número de 1 a 34, por favor? Que aí o Alexandre vai catar para a gente lá. Vou falar o dia do meu aniversário, 28. Então, cata lá, Alexandre, qual foi o 28º comentário para a gente poder dizer que é a criatura vencedora hoje, né? E aí, para finalizar mesmo, infelizmente, Vanessa daqui já vai terminar. Esse papo aqui, gente, é o que a gente tem na mesa do bar, né? E aí a gente fica assim, feliz da vida, porque está super fluindo, com pessoas bacanas, mas, de qualquer forma, esse papo continua na terça-feira que vem, já vou dizer quem vem lá. Ana Cláudia vai falar já do projeto dela, do livro aí, em parceria com o Antônio. E aí,
Para fechar, eu queria que vocês me dissessem, estou fazendo essa mesma pergunta para todas essas lésbicas sapatões maravilhosas que têm dado a honra de estar aqui conosco. Por que vocês acham que a gente precisa ainda de um mês de visibilidade lésbica? Vai? Essas perguntas é difícil, né, cara? Essas perguntas que a gente não parou para pensar muito na vida. Mas eu gosto assim. Eu acho que, assim, enquanto a gente não tiver respeito absoluto, uma aceitação, uma sociedade, né, onde abarque todas as pessoas, porque elas são pessoas independentes da cor, né, de gênero, seja lá do que você quiser na vida, a gente precisa isso. Assim como precisa, né, para falar do mês que tem a visibilidade para os autistas, o mês que tem visibilidade, né, para falar de suicídio. Por quê? Porque a gente ainda precisa desses acolhimentos, ainda precisa de respeito, é uma sociedade que ainda não respeita, é uma sociedade que, de repente, olha para a minha cara torto, para a sua cara, para a da Angélica, para qualquer outra mulher que vive uma história com a mulher, fazendo perguntas absurdas, né, como eu ouvi ao longo da minha vida, né, depois que eu comecei a ter histórias com mulheres, assim, tipo, o que aconteceu com a sua vida? Porque como eu tinha histórias com homens, né, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada errado, eu só fechei um ciclo e abri outro. Então, enquanto a gente viver nesse mundo de caixinhas, a gente precisa de um meio de visibilidade para que a gente possa estar aqui falando e as pessoas aprendam, né, que vida é vida e que elas precisam aprender a respeitar as pessoas porque elas são pessoas, sabe? Esse é meu sonho de consumo, né? Assim, eu tive, aí eu vou voltar de novo, privilégios educada por pais muito à frente do tempo. Meus pais educaram os 3 filhos na individualidade de cada um, permitindo que cada um fosse o que quisesse. Então, eu tinha bonecas e carrinhos, time de futebol de botão e bonequinhas, tudo junto e misturado. Brincadeira era brincadeira de criança. E fui educada para respeitar a gente. Então, eu era obrigada a respeitar as pessoas. Meus pais faziam com que nós respeitássemos as pessoas. Não interessa quem elas eram, sabe? Então, enquanto a gente não tiver uma sociedade justa, amorosa, fraterna para todos, a gente precisa de mês de visibilidade lésbica, mês de visibilidade para o que for que ainda não é respeitado no mundo. Mandou bem. Como é que fala depois da Ana Cláudia agora? Então, olha só, depois, vou te dar um tempo para você respirar. Esse post que está aí na tela é o post da nossa ganhadora, Lívia Soares Vieira, Legal. A pessoa que ganhou. Depois você manda, por favor, Lívia, para a gente no canto, no nossa mensagem, seu contato, para a gente poder entrar em contato com você e ver como é que esse livro chega até as suas mãos. Parabéns. Muito grata, Ana, por essa, né, generosidade de trazer um livro aqui para a gente. E um livro que é lindo. Estou deixando você pensar aí, Angélica. O livro que é lindo. Inclusive, eu contei essa história para a Ana. Eu tive uma pessoa que trabalhou aqui comigo que levou emprestado o livro que a Ana me deu, fofo, com dedicatória e tudo. E aí foi morar na casa da pessoa e nunca mais voltou. Porque ele é lindo, realmente. Eu acho que ela curtiu. Me diga aí, Angélica, o que você acha que a gente tem que ter o mês da visibilidade? Por quê, moça? Me conta. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Já finaliza, já coloca as considerações finais? Já pode fazer, porque depois a gente pega a Ana. Você é ótima, já está toda pronta. Então, exatamente o que a Ana falou. Infelizmente, a gente vive num país hoje onde a gente precisa da visibilidade branca, da visibilidade negra, da visibilidade trans, da visibilidade lésbica, infelizmente. Acho que vai chegar esse dia do conto de fada, que hoje a gente vê como um conto de fadas, de que todas as pessoas serão respeitadas, todas as classes sociais serão incluídas, mas até lá, infelizmente, nós não tivemos alguns privilégios, quando eu coloco privilégio, não coloco de uma forma ruim, porque, por exemplo, Ana Cláudia os privilégios, mas soube usar isso de uma maneira inclusiva, né? Então, o problema não é você ter privilégio, o problema é o que você está fazendo e o que você vai deixar para as pessoas. Então, nós precisamos, sim, de mais meses de visibilidade, né? Que o mês da visibilidade, o mês de agosto, seja um mês forte, um mês de empenho, com essas lives maravilhosas que eu tenho acompanhado, mas que fora do mês de agosto, nós também estejamos ali pontuando, marcando presença,
sendo o que nós somos. E nós não podemos abrir mão disso. Infelizmente, é necessário sim. E eu sempre falo isso. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar ir para a rua brigar e falar, mas enquanto precisar, nós estamos aqui, é só chamar que a gente vai para a rua, a gente vai gritar. As minhas considerações finais vão ser da dona Malu, porque se ela não falar e ela não encerrar essa live, ela vai ficar extremamente magoada comigo. Eu não quero isso de forma nenhuma, ver essa menina nervosa. Vocês não sabem o que é essa menina nervosa. Então, agora se despede. Fala, Malu. Boa tarde, Malu. Diga, meu amor. E agora, não falou? Ficou muda? Ficou com vergonha? Você gostou da live, Malu? Gostou de ver sua mãe na telinha? Ela ficou bonita, né, cara? Angélica é uma gata, né? Para todo mundo, fala, ó, meu nome é Maria Eduarda, eu vou entrar para voltar para ver meu desenho, mas estou deixando aqui um beijo para todo mundo. Ela já disse por mim, já não precisa. Ela já boa, mandou bem. Então bate aqui, mandou bem, fechando essa live. Sensacional. Gente, obrigada pela participação. Sempre que for convidada, vai ser um prazer. Ana Cláudia, fica aqui. Eu acho que você tirou o som sem querer. Tá com a mão deve estar na frente do som. Melhorou? Muito. Melhorou. Então, assim, eu não conhecia o trabalho da Claudinha totalmente, então eu quero deixar aqui a minha gratidão em poder estar dividindo essa live com você. Quantas outras vier, vai ser um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo, como a Claudinha falou aí, nosso bate-papo de bar, né? Porque, na realidade, é isso. A nossa vivência lésbica ela é todo dia. Todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem que mudar tudo. A gente planeja e... Teve um momento que eu saí daqui correndo, porque, como eu disse, eu moro em periferia, né? E estava tendo uma confusão ali do lado de fora, eu vi o que estava acontecendo. Né? Então, a gente sai, a gente volta. Deixar aqui, agora congelou todo mundo, eu acho. Você deu uma virada aí, eu acho. Acho que virou o celular. Eu acho que congelou todo mundo agora, não fui só eu, não. A gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo. Eu estava aqui falando sem chegar nem perto dele. Ele teve vontade própria ali. Né? Então, assim, é um prazer imenso que venham muitos dias da visibilidade lésbica. Né? Que a visibilidade lésbica seja realmente isso. Tirar a gente da margem, né? Tirar a gente da invisibilidade e mostrar que existimos, que temos necessidades na área da saúde, da educação. Não somos objeto de desejo nem de consumo. Né, que uma relação entre duas mulheres, ela não está aqui para instigar o desejo de uma terceira pessoa, não é isso. Duas mulheres se amam, duas mulheres se desejam, duas mulheres se respeitam, duas mulheres formam, sim, uma família. Então, deixar aqui o meu abraço e meu agradecimento. Foi maravilhoso participar. Beijo no coração de todo mundo. Sempre que for convidada, vou estar aqui. Vai ser um prazer. Ana Cláudia, um beijo grande. Agora a gente já é amiga no Facebook, amiga no Instagram, a gente vai costurar mais aí. Trocando. Tá bom? Beijo grande. Eu também queria agradecer, primeiro, Cláudia, por esse convite para estar aqui dividindo esse espaço com a Angélica, que eu não conhecia, né, assim, de a gente estar trocando junto, foi um prazer imenso, né, acho que quanto mais a gente soma, mais a gente fica forte, né, quanto mais a gente conhece pessoas bacanas que fazem trabalhos legais, mais a gente vai disseminando o bem pela vida fora, né, acho que isso é muito importante. E aí, só terminar, né, falando dessa campanha que está no Catarse, se alguém depois quiser conhecer, entra no meu perfil aqui no Facebook, ou no meu Instagram, que é Ana Cláudia Ramos Escritora, que tem o link na bio, que está no Catarse, esse lançamento do Por que eu não consigo gostar dele, por que eu não consigo gostar dela, porque a gente escolheu lançar esse livro nesse momento, mesmo com todas as dificuldades, porque não dá mais para a gente não ter uma literatura juvenil para chegar dentro da escola e das famílias, para a gente discutir esse tema com respeito, com dignidade, mostrando, sabe, a importância de falar sobre isso, a importância do acolhimento, para que nunca mais nenhum jovem tenha que se mutilar, tentar contra a sua própria vida porque não foi aceito, sabe? Para que as famílias entendam. Por exemplo. Exatamente. Coisas simples. Não sabe nada, porque são tanto desafeto, né, na vida de tanta gente, que a gente precisa trazer o afeto. Então, a ideia desse livro, com os depoimentos, é mostrar que existem pessoas muito diferentes que estão ali prontas para acolher. Então, a gente tem vozes muito diferentes, tem desde mães, pessoas LGBT, né, tem uma reverenda, temos
padre, temos pessoas ligadas ao kardecismo, tem pessoas de diferentes, né, movimentos mostrando, né, o amor, o acolhimento, a importância de se falar sobre isso, sabe? Com respeito, com dignidade, com tudo que a gente tem direito, sabe? Então, acho que é importante as pessoas estarem atentas. Eu e o Antônio somos pessoas que trabalhamos em escolas, as escolas nos conhecem há anos, então eu acredito que não vai fazer a menor diferença elas saberem quem nós somos, né? Porque elas já nos conhecem, conhecem o nosso caráter, conhecem a nossa história, conhecem a nossa vida. A única diferença que vai fazer, aliás, que diferença faz saber com quem eu sou casada? Né? Vai mudar alguma coisa para você adotar ou não um livro numa escola? Se mudar, aí eu vou ficar preocupada. Porque se a pessoa me conhece há anos, sabe quem eu sou, e sempre trabalhou com meus livros, pelo fato de agora ela saber, né, que eu tenho uma história com uma mulher, vai mudar alguma coisa? Se mudar, está na hora de rever os conceitos. Né? Porque acho que a gente está aqui para falar de respeito, de acolhimento e de amor. E o amor não deveria incomodar, mas a corrupção, a falta de ética, a falta de caráter, né? O machismo, isso tudo deveria incomodar. Abusadores, tudo isso deveria incomodar, né? Uma criança ser violentada, 4 crianças serem violentadas a cada minuto, isso deveria incomodar. Isso deveria incomodar. Vários jovens se matarem deveria incomodar, e não o amor. A gente, enquanto educador... Se mata, talvez, por falta de amor. Porque a sua dor é tão profunda que elas não conseguem enxergar uma saída na dor. Até mesmo nessa questão lésbica, quando eu escuto muito isso, né? Poxa, mas eu namorava um rapaz, agora eu namoro uma menina. Mas eu amo essa menina. Por que meu amor incomoda tanto? Mas essa agora resolveu ser um homem trans. Ela está fazendo toda uma transição. Então, aquela menina que já teve que vencer uma barreira imensa para assumir uma relação lésbica, agora tem que ver outra barreira. Por que o amor incomoda tanto? Né? Por que o outro, a situação do outro, o amor do outro incomoda tanto? Eu acho que é exatamente isso. Acho que falta muito. A Raquel trouxe aqui uma reflexão que eu acho que tem a ver com o que você está falando aí, Ana. Ó, nos tempos em que os livros são taxados para serem ainda mais inacessíveis, a escola é mais do que nunca um lugar para ter acesso a bons livros que tratem de assuntos do mundo em toda a sua diversidade. Obrigada, Raquel, pela sua contribuição. Dá tempo de falar uma última coisa, Cláudia? Claro, lógico. Quando eu lancei o Sempre por Perto, lá em 1999, vou deixar essa reflexão aqui. Um jornalista virou para mim e falou assim: Ana Cláudia, você não acha que você está induzindo os jovens a se tornarem homossexuais escrevendo essa história aí, né, para eles? Eu falei, parei, pensei, preciso achar uma boa resposta para dar para esse sujeito, né? Eu falei, você gosta de romance policial? Você lê romance policial? Tipo assim, Agatha Christie, né? Que é uma coisa que geralmente a gente lê na adolescência, né? E continua se lendo ainda. Ah, não, eu adoro, li vários livros dela. Eu falei, você se tornou um assassino? Serial killer? Ele ficou me olhando, né? Eu falei, você se tornou um assassino em potencial? Porque tinha um assassino no livro. Você não se tornou um assassino? Que coisa, né? Eu acho que ninguém vai se tornar homossexual porque tem um livro que tem uma personagem, né, lésbica, gay, ou seja o que for, trans. Você só vai entender a dor do outro, o sentimento do outro. Você vai entender a humanidade. A gente está precisando falar de humanidade, sabe? Ninguém se torna algo porque lê um livro. E se, por acaso, se tornar porque lê um livro, é porque já trazia isso dentro de si de alguma maneira, né? Despertou ali, né? Despertou ali, né? Despertou ali uma alavanca. Vou aproveitar, Ana, o que você está falando, que a Raquel trouxe. Tem uma editora que eu gosto muito, da minha amiga Léa Carvalho, que é a Metanoia, que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, por favor, procurem saber. Léa Carvalho tem umas produções sensacionais de público LGBT. Estou trazendo 2 livrinhos aqui de indicação da Metanoia hoje. Está dando um brilho aqui, mas é um livro com capa escura, com uma princesa e uma costureira na capa. A princesa é negra, a costureira é ruiva. O nome é A Princesa e a Costureira e conta uma história de um romance lésbico lindo de viver, várias vezes premiado. E para ajudar, já que a gente está falando dessa história, olha, a gente não sabe tratar determinados assuntos, e essa história de ontem da menina,
né, violentada, e tudo que aconteceu, que a gente já sabe que aconteceu. Eu estou trazendo também como dica aqui, ó, esse livro também da Metanoia, da Thaís Moreira, Morello, que é Conte para Alguém. É um livro de capa amarela com um balão de história em quadrinho escrito Conte para Alguém. Então, essas duas dicas ficam para vocês aí que estão ou em turma ou tem alguma criança perto de você para você tentar ajudar a fazer uma sociedade um pouquinho menos desigual. Eu não digo nem mais equânime, mas um pouquinho menos desigual, né, meninas? Olha, Cláudia, eu queria ter essa sua doçura, né? Mas quando a gente fala de uma violência contra uma criança de 10 anos que sofre essa violência desde os 6, acho que já não é nem mais desigualdade. Acho que chega um momento em que a gente tem que... crueldade, né? Falar de gênero, falar dessa violência, que, infelizmente, ainda acontece com a pessoa mais próxima. Em 2015, eu era superintendente de saúde, quando nós tivemos aqui em São João do Meriti, o caso de uma irmã que também suspeitou, o pai, a mãe e a irmã mais nova moravam no interior do Nordeste e vieram para o Rio, aqui para São João, quando a mãe faleceu. E ela achava muito estranha a relação do pai com a irmã mais nova, que nesse momento tinha 11 para 12 anos. E ela mesma procurou a gente, porque achava estranho que a menina menstruava, mas depois parou de menstruar e a menina estava grávida do pai. Não era um primo, era do pai biológico. Também foi feita, a delegada assumiu o caso, enfim, não teve essa proporção que teve esse caso, mas, enfim, a menina o tempo todo repetia que foi prometido a ela um brinquedo, uma boneca, que ela teria uma boneca, que essa boneca andaria e falaria. Então, essa pessoa que causa essa violência, que causa essa dor, que causa essa violação completa de direitos, né, ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo com essa criança, mas essa criança realmente não sabe. Essa criança é aquele vulnerável que precisa totalmente de proteção. E aí entra a nossa função enquanto educador, né? Eu sou professora também, enquanto educador, de falar sobre todos os temas em sala de aula, conte para alguém, fala o que está acontecendo, se não pode falar para a mamãe, fala para a titia, fala para a priminha, fala para a professora, é importante incentivar a fala, é importante incentivar que o amor ainda existe, que a fala é importante, mas eu tenho medo, o medo sempre vai existir. Eu não vou negar para vocês, eu sou ativista eu me entendo como ativista desde os meus 14 para 15 anos, fiz 46, mas muitas vezes a gente vai para a rua com medo, sim. Caramba, a gente mora no país que mais mata LGBTI no mundo, como é que a gente não vai para a rua com medo? A gente vai para a rua com medo, mas a gente vai. Só que nós somos adultos. Imagina isso na cabeça de uma criança que está sendo violentada com 5, 6, 7 anos de idade. Mas é o que a Ana Cláudia falou, isso daria mais live de horas, né? Então, com certeza. Vamos pensar nisso, Angélica. Vamos pensar em falar sobre isso. Mas, Cláudia, é que a gente não consegue acabar, né? Mas que fica aqui a necessidade da proteção. O Alexandre cantou essa pedra. O Alexandre cantou essa pedra. Hein, Angélica? O Alexandre cantou essa pedra já tem um mês. Vocês são tudo comadre, vai levar 3 horas dessa live. Fala, Ana. Mas desculpa. Uma última coisa, assim, hoje eu estava lendo, né, em alguns perfis no Facebook, assim, que eu vou para tentar entender, né, o que as pessoas pensam, e eu vi várias pessoas, assim, acusando, apontando o dedo, sabe? E a gente esquece que quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 apontados para você, né? Então, preste atenção o que os 3 apontados para você devem estar querendo te dizer, né? Porque é fácil apontar para o outro quando não acontece na sua pele. Eu ouvi que a criança seduzia esse homem desde os 6 anos de idade. Eu li isso. Não, gente. Nós ouvimos isso de uma menina. Se essa pessoa que fala isso não está doente. Essa pessoa tem uma doença, né? Porque ela ainda tem uma cabeça tão doentia que ela não consegue ter acolhimento pela dor do outro. Espera acontecer na sua vida ou na vida da sua família para ver se os seus conceitos cristalizados não vão por água abaixo. Né? Então, só dizer que a campanha está lá e vão, por favor, nos ajudem na campanha. A editora Raquel, a oficina Editora Raquel, que é a mesma desse livro, Não é Bem Assim História, que também tem um casal LGBT aqui, de 2 mulheres, né? 2 mulheres lésbicas que
vão ter um filho e não querem que o filho sofra, né? Então, é um livro que tem várias histórias de casais separados, ou de casais que estão juntos, né? Enfim, mas com olhares muito diferentes, porque essa é muito a minha cara, né? Dar o olhar do diverso, né? E trazer o direito de você ser quem você é. Enfim, então trazer essa discussão. Então, só falar da minha alegria da editora Oficina Raquel, não só ter comprado, reeditar, a ideia de reeditar, ou não é bem assim a história, né? Porque as histórias podem não ser bem assim, e agora está aí com a gente nessa campanha para lançar o Por que eu não consigo gostar dele, por que eu não consigo gostar dela. Imperdível, eu já li o livro, minha Nossa Senhora, tá? A coisa mais linda e necessária do mundo. Meninas, eu não tenho palavras para agradecer vocês. Eu achei uma delícia. Olha, a Maria Tereza também achou a live uma delícia. Achei muito bom bater esse papo, apesar dessas coisas todas que a gente falou aqui, delicadas e difíceis. Muito, muito grata. E eu quero lembrar vocês que na próxima terça a gente está aqui. E aí, ó, na próxima terça a gente vai estar com uma reverenda que, inclusive, está lá no livro da Ana Cláudia, que é a reverenda Ana Esther. É uma reverenda evangélica, lésbica, casada com uma ministra evangélica. E depois disso tudo que Damares andou falando por aí, a gente precisa trazer um contraponto aqui, né, não? E aí Ana Esther vai estar conosco na próxima terça-feira, às 16 horas. Conto com vocês. Avisa para a turma aí, por favor, que a gente está fazendo essas lives aqui, a gente está ainda, né, criando o hábito de estar juntos às terças-feiras nesse horário. Avisa para a turma aí que na terça-feira que vem tem Ana Esther, reverenda evangélica e lésbica. Vai dar pano para manga, eu acho. Tenho impressão. Meus amores, beijo, Ana. Beijo, Angélica. Beijo, muito obrigada. grata. Olha aqui, ó, vocês estão no meu coração sempre, minhas amigas queridas. Muito obrigada à turma que esteve aí conosco. E aí, olha, é Laís, não foi Laís que ganhou o livro? Lívia, olha aí. Lívia Soares, a gente está esperando a sua indicação lá de contato para a gente, tá bem? Um beijo imenso. Fiquem com Deus até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.